Olá, bem-vindos ao meu canal. Vamos a mais um vídeo. E hoje eu tô gravando num horário diferente. Hoje é sábado e eu queria dar conta de postar esse vídeo durante a semana e não esperar o domingo. Então eu não vou editar muito ele. Eu acabei de chegar no mercado. E eu tava observando as pessoas na fila e me veio na cabeça sobre essa ideia. E eu falei assim, não, eu preciso dividir o que eu penso sobre isso, sobre essas ideias que me vieram na cabeça. O seguinte, tava lá na fila do mercado e aí tinha uma senhora, aparentemente era a avó, com um menino que devia ter uns 2, 3 anos. E esse menino, ele tava perturbando o ambiente, porque ele claramente era um mimado que tava chorando, querendo atenção. Os pais daquele menino não conseguem colocar o limite, fazer com que ele entenda que a vontade dele não vai ser atendida a todo momento, que isso não é o que acontece. Beleza. Aí, na minha cabeça, rapidamente, aconteceu o seguinte raciocínio. Eu já li esse livro aqui, vou pegar para você ver. Este aqui, do Jordan Peterson. Além da Ordem. Só que isso que eu vou falar não tá escrito nesse, tá escrito 12 Regras para a Vida. Mas eu peguei esse aqui, que é o que tava mais perto. Enfim, o que ele diz? Que a criança ela tem que ser socialmente aceita até os 4 anos de idade. Aquele menino, ele não estava sendo socialmente aceito. Ele estava fazendo com que eu tivesse vontade de pegar ele, tacar ele longe, porque ele estava me irritando, ele estava chorando com uma birra muito odiosa, sabe? Que me deu muito nervoso. Eu não queria aquele menino naquela fila. Eu queria só que ele sumisse do mercado. E aí, o que eu tava pensando? Aquela avó tava tentando disfarçar a situação, tipo, ah, meu Deus, em casa eu ensino tudo e não sei por que ele tá se comportando dessa forma no mercado, sabe? Tentando amenizar a situação, sendo que claramente ele não recebe esse tipo de limite em casa para conseguir a compreensão que ele não é só chorar que ele tem tudo que ele quer. Vai ser no mercado que ela vai conseguir fazer isso se ela não faz isso em casa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque que tipo de adulto essa criança vai ser com uma geração de nenhuma percepção de que ele não é o dono do mundo e que ele não tem tudo na hora que ele quer. Uma pessoa que entende pouquíssimo sobre ciência e sobre tempo e sobre respeito e sobre o outro. Porque pensa, se a criança ela não consegue entender que ela não pode ter aquilo que ela quer no momento que ela quiser. E na prática, não adianta você explicar para a criança com palavras de tem que esperar, tem que ter paciência. A criança lá sabe que é paciência. Sabe? Eu vi essa cena das pessoas tentando falar para a criança, né? Porque aquilo realmente estava perturbador. Então estava todo mundo na fila meio que tentando ajudar a avó a fazer com que a criança parasse de chorar. Não porque elas de alguma forma queriam ensinar o menino, mas para que aquela situação horrorosa do choro perturbador parasse. E o ponto é que no ambiente social ela vai achar que a vontade dela tem que ser respeitada por todos, porque simplesmente é a vontade dela. Ela não consegue a sociabilidade do conceito de ceder em alguns pontos para que haja um consenso por um objetivo X, por um objetivo maior. Entende? E é uma dificuldade que eu vejo hoje nas pessoas. Entender que quando a gente está discutindo uma coisa, não é sobre a pessoa,
não é sobre o ego dela, não é, é sobre argumentos visando um objetivo X. Por quê? Porque eu não tô falando de mim, eu tô falando da coisa X. Consegue entender que se a pessoa ela não abre mão, no caso a criança, se ela não consegue abrir mão do desejo dela pelo meio social, por um objetivo X, não é por qualquer coisa, não é para ela se anular, é porque ela tá visando um objetivo. Então, se no meio social você, de alguma forma, precisa ceder para você, não tem como você ser 100% você e isso se encaixar em todo o tempo. Não, em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa para se encaixar porque você tá querendo o mesmo objetivo que aquele grupo, né? Então, essa pessoa não tem, essa criança, quando ela não recebe esse limite, ela não vai ter a capacidade de fazer esse raciocínio, esse link, esse raciocínio de uma forma assim que ela se sinta ofendida pessoalmente. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque isso limita tanto as relações, sabe? E assim, é fundamental. É simplesmente fundamental você saber estabelecer relações com as pessoas. Porque ninguém vive sozinho, não é mesmo? Por mais que a gente precise aprender a ter momentos de solitude, não é mesmo? E aí, se você se vê sozinho, sem conseguir saber fazer esses consensos, uma hora você vai parar e vai se perguntar o que está acontecendo. Só que descobrir isso tarde demais também tem consequências. Porque o que eu vejo muito hoje em dia são pessoas que não... O que eu percebo sobre isso é que a maioria das pessoas que tem dificuldade assim de socializar e de ver o quão bom é compartilhar as coisas com as outras pessoas por um objetivo que elas tenham juntas, é que o meio social se limita muito ao trabalho e não ao nível da relação. Porque se a pessoa é obrigada a no trabalho, ela tem um objetivo X que receber o dinheiro e pagar as contas. Mas se não for para além disso, a outra pessoa ela não consegue. Ela não consegue. Talvez porque não foi natural para ela desde a infância. Talvez porque ela não tenha aprendido a ser socialmente aceita desde a infância até os 4 anos de idade. Talvez porque os pais não tivessem esse tipo de conhecimento. Fica aí o questionamento, porque eu também não tenho todas as respostas. Mas estava eu pensando sobre isso. Não porque eu quero... Jamais eu chegaria para aquela avó e falaria tudo isso que eu tô falando para você, sabe? Mas pensando sobre o tipo de pessoa que eu sou e tentando corrigir coisas em mim. Porque primeiro, se a gente quer que as pessoas à minha volta sejam diferentes, isso tem que partir de mim primeiro, não é verdade? Então é só um compartilhar de uma autoanálise. Enfim, espero ter ajudado. Um beijo.